Oi, pessoal. Meu nome é Júlio Araújo. Eu sou professor do Departamento de Matemática que está assumindo as disciplinas que estavam com o professor Nicolas, né? Eu estava fazendo pós-doutorado na França, em Montpellier, desde fevereiro do ano passado. E, bom, meu afastamento era de um ano, né? Então, do fim de fevereiro até agora, começo de março, eu imaginava que o professor Nicolas ia ah, continuar com as turmas, até porque é o semestre 2020.2 ainda, né? Então eu imaginava que ele ia continuar com as turmas até o fim, mas, enfim, o contrato dele se encerrou agora no dia 28 de fevereiro e eu assumo todas as turmas que estavam com ele. Eu não tenho condições por motivos familiares, a minha esposa trabalha também, nosso filho não está em creche, nem a gente quer que ele vá, enfim, nesse momento, né, de pandemia. Então eu não tenho condições de fazer todas as aulas síncronas, os horários das turmas são bem inconvenientes, só no turno da sexta-feira pela manhã o Nicolas não dava aula, então eu não tenho condições de fazer todas as aulas síncronas. Então eu vou ter que gravar essas aulas, vai ser a forma mais fácil de lidar. Espero que vai ser minimamente bom para vocês. Se vocês tiverem algumas sugestões para melhorar a forma de apresentação do conteúdo, se tiverem dúvidas, não hesitem em me contactar, mandar e-mail, certo? Eu não tenho muito costume de ver os fóruns do SIGA, mas o meu e-mail eu vejo regularmente, então podem me contactar à vontade por e-mail. O Nicolas me disse que ele vinha usando o Boldrini, que ele já tinha coberto todo o material até o fim de espaços vetoriais. Então a gente vai tentar ver nesse pouco mais de um mês que resta, a partir de transformações lineares, pelo menos, e tomara que a gente tenha tempo de ver mais alguma coisa. A ementa de álgebra linear tem mais conteúdos, mas é claro, a gente só vai ver o que o tempo permitir. Mas com a parte de transformações lineares depende bastante da parte de espaços vetoriais. Eu queria fazer uma mínima revisão do conteúdo de espaços vetoriais. Eu queria mencionar todos os pontos importantes, porque se tiver alguma passagem que não sei, talvez o Nicolas não tenha falado, ou alguma passagem que vocês tiveram dúvida, é melhor esclarecer todas essas dúvidas antes de abordarmos a parte de transformações lineares. Certo? Então esse primeiro vídeo vai ser só uma revisão de espaços vetoriais. Eu vou mencionar todos os resultados que tem no Boldrini rapidamente, explicar um ou dois que são um pouquinho mais relevantes, mas vai ser sobretudo a revisão de espaços vetoriais, ok? Então deixa eu mudar aqui para a tela. Bom, um espaço vetorial, como vocês já devem saber, um espaço vetorial nada mais é do que uma tripla. Então você tem um conjunto qualquer, um conjunto arbitrário de elementos quaisquer, sendo que, bom, os elementos desse conjunto a gente com frequência chama esses elementos de vetores. E no espaço vetorial nós temos também duas operações, uma operação de soma e uma operação de multiplicação por escalar, né? Essas operações, para que a gente tenha um espaço vetorial, esse conjunto e essas operações têm que satisfazer um certo conjunto de propriedades. Então, a primeira delas é que o conjunto não pode ser vazio. Isso é importante lembrar. A gente precisa que essas operações sejam fechadas no conjunto, ou seja, para quaisquer dois elementos do seu conjunto V, dos dois vetores, você deve saber fazer a soma desses dois vetores. Então, essa soma é uma operação binária entre dois elementos do espaço vetorial de V. E certamente a soma desses dois vetores também tem que estar no conjunto V. E, de maneira parecida, a operação de multiplicação por escalar também tem que estar bem definida em V, ou seja, qualquer número real que você pegue, alfa,
E qualquer vetor que você pegue no conjunto V, o alfa vezes U também deve ser um elemento do seu espaço vetorial, certo? Então, essas duas propriedades aqui a gente diz que são as propriedades de fechamento, né? A soma está dentro de V e a multiplicação por escalar está dentro de V. Então, formalmente, o espaço vetorial é uma tripla, você tem que dar o conjunto de vetores e as duas operações de soma e multiplicação, mas, de modo geral, as operações de soma e multiplicação, elas utilizam sempre esses símbolos de mais e vezes. Então, normalmente, quando a gente fala do espaço vetorial, a gente só se refere ao V. Fica subentendido que a operação de soma é representada por um mais, que a operação de multiplicação por escalar é representada por um ponto, né, por um vezes. Mas não basta ser fechada, é claro que essas operações têm que satisfazer algumas propriedades. São 8 propriedades. Então, a primeira delas é a associatividade da soma. Então, quaisquer 3 vetores que você pegue, se você escolhe quaisquer 3 vetores, o VW, pouco importa se você vai primeiro fazer a soma de U com V e depois somar o resultado com W, ou se você vai primeiro somar o V com W e depois somar o resultado da U, a brincadeira tem que dar a mesma coisa. Tem que ser exatamente o mesmo elemento do espaço vetorial, certo? A soma de 2 vetores, ela deve ser comutativa. Então, somar U com V é a mesma coisa de somar o V com U. Bom, na definição formal, não tem a noção de unicidade. Para quem conhece um pouco de lógica, matemática, quando você quer dizer que existe um único elemento, você bota essa exclamação aqui, tá? Bom, na definição um pouco mais geral, a gente não fala de unicidade. A gente diz, olha, tem um elemento especial no espaço vetorial que a gente chama de vetor nulo, e eu vou tentar, sempre que possível, me lembrar de colocar esse vetor nulo com a cor diferente. É um zero, né? Enfim, existe um elemento especial no seu espaço vetorial que a gente chama de vetor nulo, que é o que a gente espera, né? Esse vetor nulo mais qualquer outro vetor do seu espaço vetorial dá o outro vetor, enfim, o vetor nulo mais U dá U. Então, a definição não exige unicidade, mas a partir dessas propriedades é provar que ele é único, certo? Bom, ele tem que existir, mas ele é único, não podem existir 2 vetores nulos. Também tem a noção de elemento oposto, né, na soma. Então, para qualquer vetor U que você pegue no conjunto de vetores V, sempre existe um outro vetor, e a gente convenientemente chama esse outro vetor de menos U, é o velho elemento oposto, né? Tem que satisfazer a seguinte propriedade, que U somado com o elemento oposto tem que dar o vetor nulo, certo? E a gente tem algumas propriedades com respeito à multiplicação por escalar. Então, a multiplicação por escalar, ela é distributiva em cima da soma. Então, aqui você tem a soma de 2 vetores, U e V. Se você faz alfa, um número real qualquer, multiplicação por escalar U mais V, então você pode certamente fazer, é equivalente você fazer alfa, produto escalar, multiplicação por escalar U, mais alfa vezes V, certo? É a mesma coisa, é a distributividade da multiplicação por escalar em cima da soma, né? A gente tem também a distributividade da multiplicação por escalar agora em cima da soma de números reais. Então, alfa e beta aqui são números reais. Então, essa soma aqui é uma soma de 2 números reais, alfa mais beta. Então, isso aqui é uma soma de 2 reais vezes esse vetor. Bom, isso aqui você pode distribuir. É a mesma coisa de você fazer alfa vezes U, mais esse vezes aqui é a multiplicação por escalar do seu espaço vetorial, né? Mais beta vezes U. Tudo bem? A gente tem a associatividade dos produtos aqui, né? Então você pode primeiro fazer a multiplicação de 2 números reais e em seguida fazer a multiplicação por escalar em cima de um vetor U. Mas você pode também, se quiser, primeiro fazer a multiplicação por escalar do número real beta vezes U
E o resultado disso, você faz outra multiplicação por escalar do número real A vezes o vetor resultado dessa multiplicação por escalar aqui, dá a mesma coisa. Enfim, tem que dar a mesma coisa se você quer ter um espaço vetorial. E o número real 1 vezes qualquer vetor U tem que dar o próprio vetor U, certo? Então, a gente precisa que todas as propriedades sejam satisfeitas, além, claro, do fechamento da soma, da multiplicação e do fato do conjunto não ser vazio, para que a gente tenha um espaço vetorial, certo? E aí tem vários espaços vetoriais bem conhecidos, que são os exemplos clássicos. Você pode olhar só, por exemplo, o conjunto dos números reais, com as operações de soma e produto que a gente conhece. Você pode pensar no Rn qualquer, na verdade. Você pode pensar no espaço vetorial de matrizes de uma certa dimensão fixa, por exemplo, as matrizes 2×2. Você pode pensar que esse conjunto de vetores, na verdade, é um conjunto de polinômios com grau limitado. Ou você pode pensar também como um conjunto de funções deriváveis, enfim. A gente vai falar sobretudo de espaços vetoriais de dimensão finita, então a gente vai, principalmente nos exemplos, a gente vai se limitar não só, principalmente a esses exemplos, né? O Rn, a espaço vetorial de matrizes e a polinômios. É pouco provável que a gente vá fazer exemplos com espaço de funções. Tem várias turmas, eu imagino que não seja o interesse de todas elas estudar o espaço de funções. Uma outra noção extremamente importante nessa coisa de espaços vetoriais é a noção de subespaços, tá? Então, se você pega um espaço vetorial V qualquer, e aí aqui a gente já começou a omitir as operações de soma e produto, né? Porque a notação é sempre a mesma. Então, se você pega um espaço vetorial V qualquer, e você pega um subconjunto de vetores de V, um subconjunto W, a gente vai dizer que W é um subespaço de V, na verdade, se W é um espaço vetorial. Na prática é isso que quer dizer. Só que a questão é que, como W é um subconjunto de vetores de V, e a gente sabe que todos os vetores de V já satisfazem essas propriedades aqui de 1 a 8, a gente essencialmente não tem que provar essas propriedades de novo, certo? Então a única coisa que a gente precisa provar é que, o W ele não é vazio, isso normalmente é fácil de fazer, e a gente precisa provar, isso aqui que é a parte, digamos, um pouco mais difícil, que extremamente necessária a se fazer, é que as operações de soma e de produto, de multiplicação por escalar, são fechadas em W. Ou seja, se você pega dois vetores de W, a soma também cai em W. É bom lembrar, né, que você tinha um espaço vetorial V grandão e que você pegou agora só um subconjunto de vetores W. Então, você sabia que na hora que você pegava dois vetores aqui dentro, U e V, a soma de U mais V, ela necessariamente caía dentro de V, porque o V era um espaço vetorial e você já sabia que a soma era fechada dentro de V. Então, o U mais V, ele cai aqui dentro de V, só que ele pode cair fora de W. Se ele cair fora de W, então W não vai ser um subespaço. O que você quer é exatamente que a soma de U mais V esteja dentro de W. Assim como alfa vezes qualquer vetor de W também tem que estar em W, certo? Se essas condições forem satisfeitas, como as propriedades de 1 a 8 já eram satisfeitas para V, elas também vão ser satisfeitas para W, então W vai ser um espaço vetorial, W vai ser um subespaço de V, certo? Esse Wzão. E só com essa noção de subespaço, só a definição de subespaço, já tem um primeiro teorema que a gente pode demonstrar, apesar de que talvez para a parte de transformações lineares isso não vai ser extremamente importante, mas é bom mencionar. É que se você toma dois subespaços de um mesmo espaço vetorial, então você tem um espaço vetorial V, e você olha para dois subespaços, você tem dois subespaços W1 e W2, então você já tem isso como hipótese, que eles são subespaços de V. Se você sabe disso, então você pode provar, não é muito difícil provar, que a interseção desses subespaços também é um espaço vetorial de V. E ainda por cima, que a soma desses subespaços também é um subespaço. Mas o que é a soma de dois subespaços? Bom, a definição está aqui abaixo. Você somar dois subespaços, na verdade, é esse conjunto aqui, olha.
Então, W1 e W2 são subespaços de V. Então, você, nesse conjunto W1 mais W2, você vai colocar todos os elementos de V, que ele é, na verdade, escrito como a soma de um vetor de W1 com um vetor de W2. Certo? Então, você pega um W1 em W1, um W2 em W2, faz a soma. Se isso aqui resultou em V, então V tem que estar nesse W1 mais W2, nesse subespaço de V. Enfim, a gente pode provar que isso é um subespaço também. Certo? Uma outra noção importante no contexto de espaços vetoriais é a noção de combinações lineares. Tá? Então, de novo, enfim, vai ser quase sempre o caso, o Vzão é um espaço vetorial qualquer, certo? E se você pega esses n mais 1 vetores, se você pega V, V1, V2, V3 até Vn, a gente vai dizer que o V ele é uma combinação linear dos outros, o V ele é uma combinação linear de V1 até Vn se a seguinte condição é satisfeita. Ou seja, se você é capaz de encontrar números reais, α1, α2 até o αn, que satisfaçam essa equação. α1 vezes V1 mais α2 vezes V2 mais αn vezes Vn. Aí, atenção, a gente está dentro do espaço vetorial, esse vezes e essa soma aqui são as operações do seu espaço vetorial. Certo? Se o seu V ele pode ser escrito como uma equação desse tipo, α1 vezes V1 mais α2 vezes V2, αn vezes Vn. Se você acha números reais que satisfaçam essa equação, então o V ele é uma combinação linear dos outros, de V1 até Vn. Certo? Então, se você olha para todas as combinações lineares de V1 até Vn, ou seja, se você brinca com a equação, você sai trocando os números reais, tá? Você tem α1 V1 mais αn Vn. Então, se você brinca com essa expressão e você começa a trocar esses coeficientes, né, esses números reais, α1 até αn, se você testa todas as possibilidades, a cada alfa você vai ter um V diferente, né, que vai ser resposta dessa expressão, porque lembrando, essas operações são fechadas dentro do conjunto V. Então, pouco importa o número real que você pegue, você deve saber realizar esse produto e essa soma. Esses produtos e essas somas. Então, se você olha todos os possíveis vetores Vs que são escritos como combinações lineares de V1 até Vn, ou seja, se você sai trocando esses alfas, isso vai lhe dar o que a gente chama do espaço gerado. O espaço gerado por os vetores de V1 até Vn, certo? E a notação que o Boldrin usa é essa notaçãozinha cochete de V1 até Vn. Bom, na verdade ele não usa as chaves, mas eu gosto de guardar as chaves porque, enfim, a ordem pouco importa, e se eu não coloco essas chaves, para mim dá a impressão de ter uma noção de ordem aí, certo? Entre V1 até Vn. Bom, então essa é a noção de espaço gerado. E junto com a noção de espaço gerado vem intimamente ligada a noção de linearmente independente, de dependência linear, certo? Então, se você pega o seu espaço vetorial preferido V, e você pega n vetores no seu espaço vetorial, V1 até Vn, nós vamos dizer que o conjunto V1 até Vn é linearmente independente, que a gente com frequência abrevia por Li, né? Ou que os vetores de V1 até Vn são linearmente independentes, se essa equaçãozinha α1 V1 mais α2 V2, etc., igual a vetor nulo, a única solução para essa equação, e como assim, professor, solução para a equação? O V1 e o Vn são dados, certo? Então, esses vetores são dados. Então, as variáveis aqui, na verdade, são os alfas. Então, se a única solução para essa equação for a solução trivial, for 0, 0, 0, 0, ou seja, se a única forma de você descrever α1 V1 mais α2 V2 mais α3, etc., mais αn Vn, dando vetor nulo, a única forma é colocar 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 0 vezes V3,
que isso certamente dá o vetor nulo, né? Porque a gente tem uma propriedade. Enfim, como consequência daquelas propriedades, a gente pode demonstrar que o número real zero vezes qualquer vetor dá o vetor nulo. Tá? Se isso não for o caso, a gente diz que o conjunto dos vetores é dependente. Tá? Então isso tem uma relação íntima com a noção de espaço gerado, porque o que isso quer dizer, na verdade? Dizer que a única equação, a única solução para essa equação é a solução trivial, na verdade é a mesma coisa de dizer que nenhum desses vetores, V1, V2 até Vn, pode ser escrito como combinação linear dos outros. Como assim? Atenção, ser escrito como combinação linear dos outros é você conseguir, como a gente disse, ser combinação linear dos outros é você conseguir alfas. Então, V ele é a combinação linear dos outros se você consegue alfas satisfazendo essa equação, certo? Então, digamos que sei lá, o V1 ele seja uma combinação linear dos demais. Ou seja, digamos que a gente consegue um conjunto de vetores, um conjunto de alfas, de modo que o V1 seja uma combinação linear alfa n Vn dos outros. Escrever essa equação é exatamente dizer, olha, o V1, porque bom, implicitamente aqui tem um 1, né? Lembrando que 1 vezes um elemento do espaço vetorial é o próprio cara. Então, dizer que o V1, isso aqui é a mesma coisa de dizer, né, que o V1 é combinação linear dos outros, né, de V2 até Vn. Olha, mas se isso acontece, o que você pode fazer é, entre aspas, passar para o outro lado, né? O que na prática para a gente é somar os elementos opostos multiplicados por alfa dos dois lados. Então, você pode certamente, a partir dessa equação de cima, escrever que 1 vezes V1 menos alfa 2 V2 menos alfa n Vn, isso aqui dá o vetor nulo. Olha, mas pelo que a gente acabou de definir, né, de linearmente independente, a gente acabou de escrever uma equação onde o alfa 1 é 1 e o alfa 2 até o alfa n, todos eles são iguais a... Bom, na verdade pouco importa, né? O que tinha antes, né? Na verdade, vamos chamar assim, eu vou chamar esse menos alfa 2 aqui, eu vou chamar de alfa 2 linha, tá? Então, o alfa 2 linha, na verdade, é menos alfa 2 e, bom, o alfa n linha, que vai ser esse rapaz aqui, vai ser o menos alfa n. Então a gente acabou de achar, todos eles são números reais, a gente acabou de achar, a gente acabou de escrever essa expressão daqui de cima, e tem pelo menos um deles que a gente sabe que é diferente de zero, o alfa 1. Então, o que a gente disse? Olha, se o V1 ele é combinação linear dos outros, ou seja, se a gente consegue escrever uma equaçãozinha desse tipo, o que a gente deduz é que existe uma solução não trivial para essa equação aqui. Ou seja, o conjunto V1 até Vn é um conjunto de vetores
linearmente dependentes, certo? E como você consegue ir e voltar, enfim, tudo isso é se só se, você tem que um conjunto de vetores é dependente se só se. Bom, aqui eu fiz com V1, mas na verdade pode ser qualquer I, né? Eu fiz com V1 só para simplificar. Então, se você tem um vetor no seu conjunto de V1 até Vn, que é a combinação linear dos outros, esse conjunto certamente é linearmente dependente. E se não, então um conjunto ele é Li, a negação, né, do que a gente acabou de dizer. Um conjunto de vetores ele é Li se você nunca conseguir escrever um deles como combinação linear dos outros. Certo? Então, essa é a noção básica, né, de dependência linear, e isso é o que permite a gente estudar a noção de base de um espaço vetorial. Então, uma base de um espaço vetorial nada mais é do que, de novo, um conjunto de vetores que deve satisfazer duas condições. A primeira delas é que esse conjunto deve ser Li. E aí, pelo que a gente acabou de dizer, bom, ser Li é a mesma coisa de dizer que nenhum deles pode ser combinação linear dos outros. E a segunda condição é que o espaço gerado por esse conjunto de vetores tem que ser o conjunto inteiro. E aí, relembrando, o espaço gerado é o que a gente definiu aqui, é o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores. São todos os vetores que podem ser escritos como combinações lineares desses. Quais são? Tem que ser todo mundo. Para que seja uma base, todo mundo tem que ser escrito como combinação linear desses. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, a gente diz que esse conjunto de V1 até Vn é uma base. Certo? É uma base do espaço vetorial. E aí, para os exemplos que a gente vai ver, a gente consegue uma base com uma quantidade finita de vetores, mas não é necessariamente sempre o caso. Por exemplo, no espaço de funções, a gente tem bases infinitas, certo? Para a gente conseguir, sobretudo, para a gente conseguir um conjunto de vetores cujo espaço gerado seja o espaço vetorial todo, a gente precisa de uma quantidade infinita de vetores. Tá? Então, tem uns resultadozinhos que a gente normalmente prova, não sei se o Nicolas provou com vocês. É interessante conhecer a demonstração, não é muito complicado. Eu não vou fazer aqui porque minha intenção é fazer uma revisão rápida, né, dos assuntos. Então, se você pega N vetores não nulos que geram o espaço todo, ou seja, que qualquer vetor de V pode ser escrito como combinação linear de V1 até Vn. Então, se eu já tenho a propriedade de que o espaço gerado por V1 até Vn é tudo, para que eu obtenha uma base, falta mostrar que eles são LIs. Mas eu não tenho essa garantia em princípio. Agora, o que esse teorema diz é que, bom, se eles já não forem LIs, existe algum subconjunto deles que vai formar uma base, ou seja, que vai ser LI. E essa demonstração é relativamente fácil, intuitiva. Na verdade, o que você faz é testar. Ela é construtiva, a demonstração. Então, se o conjunto de vetores de V1 até Vn for Li, significa o quê? Significa que, como eles já geram espaço todo, eles já formam a base. Então, nesse caso, não tem muito o que fazer. Você pega o conjunto B para ser o próprio conjunto de V1 até Vn. Se não, aí você vem para cá. Bom, se eles não são LIs, o que a gente acabou de argumentar é que, bom, então eles são LDs, é que existe, então, algum deles que é combinação linear dos outros. E aí o que você faz? Você pega esse cara e joga fora. Você pega esse vetor que é combinação linear dos outros e joga fora. Aí você tem que argumentar que o espaço gerado vai continuar sendo o mesmo, ou seja, que jogar um cara que era dependente dos outros não muda o espaço gerado. E aí você vai testar de novo. Será que o conjunto que restou, depois de jogar o cara que era dependente fora, será que o conjunto que restou ele é LI? Se for, ótimo, tem uma base. Porque vai ser LI e vai gerar tudo. Se não, você repete o processo. Certo? Você vai achar alguém que é dependente, vai jogar fora, etc. Um outro teorema relativamente importante é que
se você tem, de novo, um conjunto de vetores que gera tudo, e você tem n vetores, então é uma quantidade finita de vetores, você tem n vetores que geram seu espaço todo, então qualquer conjunto com mais do que n elementos é necessariamente dependente. Certo? Esses dois teoremas, eles permitem a gente definir a noção de dimensão. Porque significa o quê? Significa que se você tem uma base, olha, se tem uma base, certamente gera tudo. E, pelo segundo teorema, se eu adicionar qualquer elemento, eu vou ter certamente um conjunto LD. Então, eu não posso ter duas bases com a quantidade de elementos distintas. Porque aquela que tiver mais elementos, ela não pode ser LI. Já que a menor, como é base, ela gera tudo. Se a menor gera tudo, a maior ela não vai poder ser LD. Tá? Então, como quaisquer duas bases de um espaço vetorial têm que ter a mesma quantidade de elementos, a gente pode definir o que a gente chama de dimensão de um espaço vetorial. A dimensão de um espaço vetorial é exatamente a quantidade de elementos que você tem numa base. A gente sabe que essa quantidade tem que ser sempre a mesma. Aí, é claro, como a gente disse antes, a quantidade de elementos ela pode não ser finita, tá? Mas a gente vai focar aqui em espaços vetoriais de dimensão finita. Certo? Então, se você pega agora um espaço vetorial de dimensão finita, e digamos que a dimensão é n, ou seja, que o tamanho da sua base, a cardinalidade da sua base é n, que você tem n vetores LI que geram todos, o que você pode provar é que então isso aqui é interessante, é que qualquer conjunto com no máximo n vetores LIs, esse conjunto ele pode ser completado, ele está contido, né? Mas ele pode ser completado em uma base do seu espaço vetorial. E aí, de novo, essa prova ela é construtiva. Na verdade, olha, digamos que você tem m vetores LIs. A gente já sabe que a quantidade de elementos que tem que ter numa base é n. A gente já provou que a quantidade de elementos numa base para um espaço vetorial fixo é sempre a mesma. Certo? Então, você pega m vetores LIs. A demonstração desse teorema diz a seguinte coisa. Olha, se eles geram tudo, como eles já são LIs, formou uma base. E aí, necessariamente, você tem que ter n vetores, porque você já sabia disso. Agora, se você tem m vetores, eles são LIs, você já sabe disso, mas eles não necessariamente geram tudo, o que essa demonstração diz é, tá bom, você pega um desses vetores que não é gerado pelos demais. E aí, pelo que a gente já demonstrou antes, se esse vetor que você pegou ele não é gerado pelos demais, o conjunto, na hora que você adicionar esse cara, o conjunto formado vai ser LI. Então você vai ter um conjunto com um elemento a mais que vai ser LI. Então você cresce o seu conjunto. Então você cresce, significa que o seu conjunto de m vetores, ele certamente vai estar contido em um conjunto um pouquinho maior, com um elemento a mais, onde todos os vetores são LIs. E o que você faz? Você vai adicionando iterativamente vetores que não são gerados pelos demais, até que você tenha n vetores, onde n é a dimensão do seu espaço. Quando você chegar lá, é exatamente o que diz esse corolário. Olha, se você tem n vetores LIs num espaço de dimensão n, bom, você tem uma base. Você tem que necessariamente gerar tudo. Porque senão, bom, pela demonstração do de cima, você poderia ter adicionado alguém, e aí você teria uma base com pelo menos n mais 1 elementos, o que é uma contradição, porque você já sabe que o seu espaço tem dimensão n. Certo? E que todas as bases têm que ter a mesma quantidade de elementos. E aí, relacionado a aquelas definições que a gente deu de soma, né, de dois subespaços, a gente tem esse teoremazinho que fala que se você pega dois subespaços U e W de um mesmo espaço vetorial V, e agora a gente está assumindo que a dimensão desse V é de dimensão finita,
Você pode provar que a dimensão de um subespaço ela nunca excede a dimensão do seu espaço maior. E aí é interessante esses resultados porque pensem que isso aqui a gente está, de maneira abstrata, né, a gente está provando coisas para o Rn, para os espaços de matrizes, para espaços de polinômios, espaços de funções. Quer dizer, função não, porque no caso aqui esse teorema em particular é sobre dimensão finita, né, mas as simples noções que a gente abstrai, né, de espaços vetoriais servem para provar já algumas coisas para vários contextos diferentes. Então, a dimensão de um subespaço não excede a dimensão do espaço todo. E, bom, a dimensão do espaço soma, bom, isso aqui é parecido com o princípio da inclusão e exclusão, né? É como se fosse a união menos a interseção, né? Mas aqui é em termos de dimensão, né? Então vai ser a dimensão de um espaço mais a dimensão do outro, menos a dimensão do subespaço dado pela interseção dos dois subespaços. Certo? Muito bem. Uma outra coisa que essa noção de base permite a gente provar é a noção de coordenadas. E isso aqui é essencial, né, nessa parte final de espaços vetoriais e que vai aparecer com certeza na parte de transformações lineares também. É bem caracterizado por esse teorema. Então, se você pega uma base de um espaço vetorial V, ou seja, você pega n vetores do seu espaço vetorial, então você sabe que esses vetores são LIs e que eles geram todo o espaço vetorial V, qualquer elemento de V pode ser escrito como uma combinação linear deles, né? E você pega um vetorzinho V qualquer dentro desse espaço vetorial. De novo, como eles formam a base, V1 até Vn formam a base, esse V ele pode ser escrito como uma combinação dos outros. Então não é surpresa que você tenha uma equação do tipo o V é igual a um certo α1V1, α2V2 até o αnVn. Isso por uma das propriedades da base é que a base gera o espaço vetorial todo. Certo? Agora, o fato dessa base ser formada por um conjunto de vetores Li permite a gente provar a unicidade desses alfas. Certo? Então, só existe uma forma, só existe um conjunto de alfas, um certo alfa associado ao V1, um certo alfa associado ao V2, um certo αn associado ao Vn, que vão satisfazer essa equação, igualando α1V1 mais α2V2, etc., mais αnVn a V. Certo? Então, é isso que a gente vai dizer que são as coordenadas do vetor V na base B, onde B é esse conjunto de V1 até Vn. Certo? Agora, é claro que o α1 ele é associado ao V1, o α2 é associado ao V2, então tem uma noção de ordem nessas coordenadas, certo? Então, com frequência a gente fala de uma base ordenada. Uma base ordenada B, para dar uma ideia de que, apesar da gente escrever com chaves, né, porque, enfim, isso aqui é notação de conjunto, quando a gente vai falar de coordenadas, existe uma ordem implícita nos elementos dessa base. Então, o V1 é um primeiro elemento da base, o V2 é um segundo elemento da base, o Vn é o último elemento da base, para que a gente possa falar de maneira um pouco mais precisa quem é a coordenada associada ao primeiro vetor da base, quem é a coordenada associada ao segundo vetor da base, quem é a última coordenada, enfim. E a notação é bem uma notação que tem uma inferência de ordem, né? Então, as coordenadas do vetor V na base B, a gente escreve como uma matriz coluna, né? Onde o valor que fica na posição 1, 1, né? É o α1, na posição 2, 1 vai ser o α2, até na posição n1 o αn, certo? E a última noção dessa parte de espaços vetoriais é a noção de mudança de base. Então, a gente falou que, dado um espaço vetorial, a gente pode tentar conseguir uma base para o espaço vetorial, ou seja, a gente pode conseguir um conjunto de vetores LIs que geram o espaço todo, mas nada impede de você ter mais de uma. Na verdade, você
Em geral tem mais de uma, e aí você tem, para cada base, como a gente acabou de falar, as coordenadas de um vetor V, elas são associadas a uma base. Na notação tem uma base aqui relacionada, porque, é claro, essa equaçãozinha aqui é que tem que ser satisfeita. E essa equação depende de V1, V2 até Vn. Então, se eu mudo os vetores, se eu não falo mais agora de V1, V2 até Vn, se eu pego outra base, os alfas vão mudar, as coordenadas, os números reais vão mudar. Provavelmente, enfim. E aí a brincadeira nessa coisa de mudança de base é, olha, sabendo que o meu V ele tem coordenadas x1, x2 até xn numa certa base de vetores us, de 1 até o n, e sabendo que o mesmo vetor V ele tem coordenadas y, enfim, os coeficientes aqui mudam, né? As coordenadas mudam. Quando eu pego uma outra base W, a questão é, será que eu tenho alguma forma interessante de sair das coordenadas x e ir para as coordenadas y e vice-versa? Certo? Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Certo? Então, a brincadeira aqui é você observar que os Ws, bom, a ordem você escolhe, tá? Eu vou seguir a mesma ordem do livro para quem quiser conferir no livro depois. Aqui os Ws, todo mundo aqui mora no mesmo espaço vetorial, é no espaço vetorial V, certo? Então, todo mundo aqui está em V. Os U's estão em V, os W's estão em V. Então, como os W's são elementos de V, do Vzão, né, do espaço vetorial Vzão, os W's eles podem ser escritos como uma combinação linear dos U's, porque os U's formam uma base. Então, existem coordenadas, e a gente viu que essas coordenadas são únicas, que a gente pode associar a cada vetor de V, em particular, esse W1, em que esse W1 vai ser escrito como combinação linear dos U's. Tá? E aí, por conveniência, a gente vai chamar esses números reais dessa forma aqui. Tá? Então, o A11 é a coordenada associada ao 1, que representa o W1. O A21 vai ser a coordenada associada ao U2, na representação do W1. Até o AN1 é a coordenada associada ao UN, na representação do W1. Certo? E a gente pode continuar a brincadeira, então, o W2. O W2 ele também pode ser escrito como uma combinaçãozinha linear dos U's, porque os U's formam a base. Então, aqui eu vou ter a primeira coordenada associada ao W2 até a última coordenada associada ao W2, certo? E a gente faz isso até o Wn. Então, o Wn também ele pode ser escrito como combinação dos U's. Então, ele vai ser um coeficiente vezes, um certo coeficiente vezes o 1. Então, vai ser o primeiro associado ao Wn até o último associado ao Wn, certo? Então, a gente tem, no final das contas, dá um certo sisteminha aqui, né? Mas a gente tem essas coordenadas associadas ao W, e aí o que a gente pode fazer é pegar essas coordenadas do W e jogar aqui, ó, certo? Nessa segunda equação. Se a gente faz isso, o que a gente vai ter, bom, combinando, né, essas duas coisas aqui, o que a gente vai ter é que o seu vetor V, ele na verdade vai ser, olha, é o Y1 vezes o W1, mas o W1 é essa coisa grande aqui agora, é o A11 vezes o 1 mais AN1 vezes o N, mais a mesma coisa com o Y2, né? Então vai ser Y2 vezes
o W2, mas quem é o W2? O W2 é essa brincadeira aqui, o A12 vezes o 1 mais o AN2 vezes o N mais o YN, é o último termo, né, aqui da nossa equaçãozinha, o YN vezes WN. O WN é o que a gente tem aqui à esquerda, então vai ser o A1N vezes o 1 mais o ANN vezes o N. Isso é o nosso vetor V, mas agora eu queria reorganizar esses termos e colocar em evidência, né? Bom, colocar em evidência é desfazer a distributividade, né? São operações que a gente viu lá no começo. Então eu quero olhar para todo mundo que está associado ao 1, certo? Primeiro. Então a gente vai ter o nosso V, ele na verdade, ele pode ser escrito como sendo, então vai ficar Y1 vezes o A11 mais o Y2 vezes o A12 mais o YN vezes o A1N. Tudo isso, esses aqui são os termos que estão multiplicando o 1. E aí a isso aqui eu vou somar a mesma coisa aqui para a segunda coluna, certo? E eu vou fazer isso até a última coluna. Bom, eu vou escrever agora só a última coluna. Então a gente tem aqui Então a gente vai ter uma sequenciazinha, né? Tem os termos que vão acompanhar o U2, etc. Eu vou só escrever o termo parecido que vai acompanhar o N, que vai ser o Y1 vezes o AN1 mais Y2 vezes o AN2 mais o YN vezes o ANN. Tudo isso multiplicando o N. Certo? Bom, se a gente coloca isso em comparação com... A gente tem aqui agora duas equações. Que diz, olha, o V ele é igual a essa ruma de gente que está nesse parêntese vezes o 1, mais um bocado de gente vezes o 2, mais um bocado de gente vezes o 3, mais essa expressão enorme vezes o N. E se você olha para a equação 1, você tem que o V é x1 vezes o 1, mais x2 vezes o 2, mais... Olha, mas a gente tinha dito antes, a gente falou um teorema antes, que as coordenadas eram únicas para uma mesma base. Então, aqui eu tenho os, aqui eu também tenho os. Isso significa que o que está dentro desse parêntese aqui, isso aqui tem que ser o x1. Tem que ser exatamente esse x1zinho aqui. A mesma coisa, o que está no segundo parêntese tem que ser o x2, o que está nesse último parêntese, isso aqui tem que ser igual ao xn, certo? Então, isso aqui leva a gente a escrever a seguinte expressão, né? Que então o x1 ele tem que ser igual aquela brincadeirinha ali, né? Eu vou inverter agora, o A11
vezes o y1, isso aqui são dois números reais, né? Eu posso trocar isso aqui sem medo de ser feliz, mais o A12 vezes o y2, mais o A1n vezes o yn, etc., até o xn, né? O xn ele tem que ser igual ao yn1 vezes o y1 mais o an2 vezes o y2 mais o ann vezes o yn. E aí é claro que essa altura do campeonato eu espero que vocês olhem para um sisteminha desses e já saibam que no fundo o que você tem aqui é uma matrizinha. Então você vai ter que o A11 até o A1n, o AN1 até o ANN. Isso aqui multiplicando o vetor dos y, né? Isso aqui tem que dar exatamente o vetorzinho dos x. E aí é claro que chega nesse ponto você vai querer entender o que a gente está fazendo aqui, né? Então lembra que o nosso objetivo no começo era tentar associar os x com os y. Os x eram as coordenadas de V na base U. Então, esse vetor x aqui, se você quiser olhar para esse vetor, isso aqui são as coordenadas do vetor V na base U. Os y são as coordenadas do vetor V na base W. Perdão, os nomes delas eram beta e betalinha, né? Então, deixa eu... Então, essa daqui era a base beta, era a base dos U's, e aqui é a betalinha, a base dos W's, né? Então, você tem as coordenadas de V na base beta, elas podem ser obtidas a partir das coordenadas de V na base betalinha, a partir dessa matriz aqui, A. Mas como é que a gente constrói essa matriz A? Aí você vai olhar quem é a primeira coluna dessa matriz A. A primeira coluna dessa matriz A são as coordenadas o 1 até A11 até o AN1. Onde é que aparece esse A11 até o AN1? Isso aqui são as coordenadas do vetor W1 na base dos U's, a base beta. Certo? Então, essa primeira coluna aqui são as coordenadas do W1 na base beta, etc., até as coordenadas do Wn na base beta. Então, isso aqui é o que a gente denota pela matriz de mudança de base, que permite a gente sair da base betalinha e chegar na base beta. Por quê? Porque na hora que você colocar aqui as coordenadas do vetor V na base betalinha, você vai obter como resposta, na hora que você pegar essa matriz e multiplicar à esquerda, né, em cima das suas coordenadas, você vai obter como resposta as coordenadas de V na base beta. Então, essa daqui é a matriz que lhe permite sair de betalinha para beta. Então, isso aqui é a matriz de mudanças de base de betalinha para beta. E aí, você pode fazer as continhas manualmente, ou se quiser só usar um pouco de sabedoria para observar que se você quiser a matriz que permite sair de beta para betalinha, na verdade, ela é simplesmente a inversa dessa matriz aqui. Certo? Um pouco de sabedoria é porque, se você olha, você tem um sisteminha aqui do tipo AY igual a x.
E, bom, e aí é claro que você pode provar que sempre existe, mas se essa matriz A ela admite inversa, então você pode simplesmente escrever o A menos 1A vezes Y igual a o A menos 1x. Ou seja, o seu Y, né, porque esse A menos 1A é a identidade, o seu Y é o A menos 1 vezes x. Então, a matriz que você pega para multiplicar as coordenadas x, né, as coordenadas de V na base beta, e obter coordenadas na base beta', é exatamente a matriz inversa da sua matriz A. Mas que você obtém de maneira similar. Então, como foi que a gente obteve a matriz A? Na verdade, a gente pegou o W1, a gente pega o W1, que é o primeiro vetor da matriz beta', e escreve esse vetor como combinação linear dos vetores da base beta. E olha quais são os coeficientes. Esses coeficientes vão ser os valores que a gente vai colocar na primeira coluna. Certo? E você continua. Qual é o segundo vetor da base beta'? Da base de onde eu quero partir? Eu vou pegar esse segundo vetor, vou escrever como combinação linear da outra base, vou ver quais são as coordenadas, e essas coordenadas eu coloco, na devida ordem, na segunda coluna da matriz de mudança de base. E faço isso até o último, né? Então, essas coordenadas do vetor da base beta' na base beta são as colunas dessa matriz A que me permite sair da base beta' para beta. Certo? Então, esse é o último assunto da parte de espaços vetoriais, da parte de mudança de base, e isso é extremamente importante. Eu fiz questão de falar desse detalhe da demonstração para vocês, porque o que a gente vai ver em seguida, a parte de transformações lineares, nada mais é do que uma generalização dessa noção de mudança de base. Certo? Então, essa coisa de mudar de base, na verdade, vai ser um caso particular de uma transformação linear. Então, é importante saber essa coisa de mudança de base no detalhe, para entender bem a parte de transformações lineares, certo? Bom, e com isso a gente encerra esse primeiro vídeo. Como eu disse, é só para dar uma revisão rápida no conteúdo de espaços vetoriais. É claro que eu não fiz o menor esforço aqui para fazer exemplos, dar muitas intuições, porque eu assumo que o Nicolas já fez isso. Nada impede que, se vocês tiverem dúvida nesses assuntos, vocês me mandem mensagens por e-mail. Mas os próximos vídeos eu vou assumir que esse conteúdo já foi visto e vou começar a partir de transformações lineares, certo? Então, o próximo vídeo vai ser já sobre transformações lineares, e os exercícios que eu vou passar para vocês, vou disponibilizar para vocês, provavelmente via SIGA, vai contemplar exclusivamente a parte de transformações lineares, porque eu considero que essa parte de espaços vetoriais já foi cobrada pelo Nicolas, tudo bem? Então, fiquem no aguardo pelo próximo vídeo.